com o casamento de Cristo com a igreja, vem perdendo a sua força e a sua essência, vem perdendo o seu sentido. Então talvez daqui uns 20, 30 anos, não tenha mais referência nenhuma. Porque a força do matrimônio vem caindo. É ou não é, gente? Eu imagino uma época atrás, mesmo antes de eu ter nascido, a questão da pureza, a questão da própria virgindade, a questão da entrega do homem e mulher, a intimidade do homem e da mulher, a pureza, a santidade no matrimônio tinha um valor diferente do que tem hoje. O assunto era mais íntimo, o assunto era mais entre o casal, não havia tanto divórcio. E em cima dessa verdade, em cima desse ato, né, em cima dessa decisão, o sentido e a essência da decisão e da união do homem e da mulher, é que o texto fala. É um mistério profundo, eu falo de Cristo e a igreja. Mas nós só vamos entender o que é o casamento de Cristo e a igreja se a gente entender o que é o matrimônio. Se a gente entender a importância que é o matrimônio. Eu creio que Deus nos colocou, homem e mulher, no mundo para que a gente entenda exatamente o que é a união de Cristo e a igreja. A sociedade cada vez mais tem perdido a sua identidade. A sociedade cada dia mais tem confundido a sua identidade. E isso tem trazido tristeza, isso tem trazido amargura, isso tem trazido confusão, isso tem trazido desconforto para a própria sociedade. A referência daquilo que é puro, a referência daquilo que é santo, a referência daquilo que é único, a referência daquilo que é separado, a referência daquilo que é valioso, vem se perdendo dentro da nossa sociedade. E paralelo a isso, a gente também vem perdendo a referência daquilo que é importante na palavra, a referência daquilo que é importante nos relacionamentos, aquilo que é importante no corpo de Cristo. Porque se nós não entendemos a pureza do se guardar, a pureza do casamento, nós não vamos entender a pureza do matrimônio de Cristo e a igreja, do relacionamento de Cristo e a igreja. Porque a única coisa que nós temos que faz referência a essa união nossa como igreja com Cristo é o casamento. É a única coisa que se assemelha, como se fosse vou chamar assim, como se fosse um espelhamento que nós humanos conseguiríamos suportar. Porque se fosse algo divino a gente não suportaria, mas é um espelhamento. O matrimônio, o casamento é como se fosse um espelhamento do que acontece no céu, do que acontece no propósito de Deus entre a união da igreja e Cristo. E vamos para mais um versículo lá em Gênesis. Quando Deus cria homem e mulher, Gênesis 2, 23. Gênesis está no comecinho da Bíblia. Capítulo 2, versículo 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos continuar. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Guardem isso. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. No 3. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, eu estou no capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiro para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher. E aí por aí vai, ele vai, bota a culpa na mulher, e a mulher bota a culpa na serpente. Responde ali para Deus. Deus, né, amaldiçoa a serpente, né, fala ali que a mulher agora vai ter dores e o homem vai ter que trabalhar, né, com o suor do rosto vai comer e por aí vai. Mas o interessante é que a mesma coisa a gente encontra, né, deixará o homem pai e mãe, filhar a mulher. Eu acredito que o que está sendo escrito aqui em Gênesis é para que a gente entenda que a razão de estar nu, homem e mulher, a razão de estarem homem e mulher, não percebiam que estavam nus. A razão deles estarem um na frente do outro e não perceber que estavam expostos. O relacionamento do homem e da mulher é um relacionamento de clareza, de pureza, um relacionamento de uma coisa só. E está nu, está desnudo, quer dizer que nós não temos nada para esconder. Estava homem e mulher diante um do outro, sem nada para esconder, sem nenhum segredo entre os dois. E o que acontece quando o pecado se estabelece? O segredo vem, o se esconder vem, o se colocar de trás das folhas, o se colocar na moita. Se estabelece ali o pecado no homem, se estabelece ali a impureza no homem, e o relacionamento do homem e a mulher muda. Porque quando eles olharam para o outro, depois que comeu o fruto, eles perceberam que estavam nus e foram se cobrir de folhas um para o outro. Como se eles agora não fossem mais um. Agora eles passaram a ser dois. Porque se perceberam nus, se perceberam expostos, se perceberam que estavam à exposição um do outro. E a mesma coisa acontece com Deus. Quando Deus vinha para ter relacionamento com eles. Vou chamar Adão e Eva de humanidade, tá? A humanidade se esconde de Deus porque percebe que está exposta. E muitas vezes o pecado vem para fazer isso mesmo. Nos fazer esconder de Deus. Nos fazer pensando que nós temos algum segredo para Deus. Muitas vezes nós nos colocamos com uma postura
que está tudo bem, uma postura que estamos firmes, estamos bem, estamos legais, mas por dentro não. O pecado nos impede de ser claro, o pecado nos impede de ser aberto, o pecado nos impede de estar nu. Isso foi o que Deus preparou para o relacionamento entre homem e mulher. Isso foi o que Deus preparou para o casamento. Não há segredo, um relacionamento onde não tem segredo, um relacionamento onde há pureza, clareza, onde pode se dizer tudo, onde pode se conversar tudo, onde pode ser um. Ter o mesmo pensamento, ter o mesmo propósito, ter a mesma direção. Mas a nossa condição como carne, ela nos mantém numa eterna briga. Eterna não, né? Ela vai se acabar quando a gente for transformado, né? Mas elas nos mantêm numa briga entre carne e espírito. O espírito quer se desnudar, o espírito quer ficar nu, mas a carne quer se esconder. E se a gente não entende que o relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento de clareza, de pureza, onde o compromisso que é feito é um compromisso onde nós estamos nus, nós não vamos entender o compromisso de Cristo e a igreja. Nós não vamos entender como é a nossa posição como igreja. Porque nós temos muita coisa para esconder uns dos outros. Ninguém pode perceber as minhas falhas, ninguém pode ver as minhas falhas. E quanto maior o título dentro da nossa estrutura evangélica, quanto maior o título, mais coisas nós temos para esconder. Não vamos nos enganar daqueles que se diz que são santos e são homens de Deus e mulheres de Deus, têm coisas para esconder. Nós somos falhos. E não tem um que seja falho. O problema não é ser falho. O problema é esconder as nossas falhas. E o problema é também celebrar as nossas falhas. Não, errar não é humano. Errar é desumano. Por isso que nós não nos conformamos com ele. Erramos, mas não nos conformamos. Mas a clareza, o relacionamento de clareza, o relacionamento de transparência, o relacionamento de pureza, porque isso é puro. Ser claro, ser verdadeiro, isso é sinônimo de pureza. Devemos sim estar nus para Deus. Devemos sim ter o mesmo relacionamento. É o propósito do relacionamento do homem e da mulher. Nós só vamos entender isso quando nós entendermos o casamento. Não adianta a gente apenas se juntar como homem e mulher e não entender o casamento. A gente pode juntar os paninhos, né? Como dizem, né? E viver junto. Mas se a gente não entender o que é o casamento, o compromisso que se faz, viver claro, e eu falo de clareza um para o outro, eu falo de clareza para a sociedade, eu falo de clareza para o Estado, porque nós precisamos sim estar corretos com nossa parte civil. Nós temos que estar sim corretos com a sociedade, dando a conhecer que nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. Porque o casamento do homem e da mulher precisa sinalizar Cristo e a igreja. A união do homem e da mulher precisa sinalizar Cristo e a igreja. E dentro do casamento há entrega. Dentro do casamento há renúncia. Renúncia de nós mesmos. E como nós renunciamos? E temos que renunciar. Quem é casado sabe.
Porque é um modelo do relacionamento que nós temos que ter, como comunidade, como igreja, com Deus. O modelo que nós temos que ter é estarmos como igreja caminhando num só corpo, num só pensamento, num só propósito. Sermos um. Foi isso? É a mesma coisa que Jesus pediu. Ele fala, deixará pai e homem e será um. E ele fala, quando ele diz assim, eu peço que vocês se unam. Sejam um, como eu sou um, como eu e o Pai somos um. A proposta é a mesma. Precisamos entender que nós somos a noiva. Precisamos entender que nós precisamos, como igreja, estarmos também legais diante da sociedade, diante da parte civil. Agora, como é que essa noiva aparece para a sociedade? Será que a sociedade olha para nós como evangélicos e ela enxerga, cara, que noiva linda, maquiada, vestida de branco? Eles entendem o que é o matrimônio, eles entendem o que é união, eles entendem o que é estar junto, eles entendem o que é doar-se, eles entendem o que é se dar e entregar. A pergunta é, o que é que nós temos feito como noiva? Será que nós somos realmente noiva ou nós estamos querendo só se juntar, né, com Cristo? Vamos juntar os paninhos com Cristo. Mas não, nós precisamos passar pelo processo de se adornar, de se preparar, de tomar aqueles banhos, né, que as noivas tomam, né? Banho de cheiro. É banho de cheiro mesmo, banho é fome. Não é macumba não, a gente tem medo. Mas o fato é que nós precisamos passar pelo processo de noiva. Porque nós precisamos sinalizar para a sociedade que nós somos noiva. A noiva que acolhe, a noiva que não julga, a noiva que percebe, a noiva que ama, a noiva que sinaliza a vinda do noivo, a noiva que sinaliza que tem um compromisso, que tem um compromisso acima de todas as coisas com Cristo. A noiva que se guardou, a noiva que se mantém pura e guardada para Cristo, que não se mistura, mesmo precisando estar no meio, não se mistura. Não falo de se misturar com uma discriminação, mas eu falo de estar no meio e não ser corrompida pelo meio. Eu já falei isso uma vez aqui, né? A oração de Jesus é: não peço que tire eles do mundo, mas que livre do mal. A nossa posição como noiva é estar no mundo, no meio, e ser percebida como noiva, ser percebida como pura, ser percebida como exemplo. Como eu falei no acampamento, né, que a gente teve, nós não sabemos quem é o corpo. Nós não temos ideia do corpo. O versículo fala que Deus deu o seu Filho para que todos. Então nós não podemos apontar quem é corpo e quem não é. Nós precisamos cuidar do corpo. A pureza, o banho, né, que se toma da noiva, o dia de noiva que se trata, que se cuida. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E quando eu falo uns dos outros, não estou falando de quem está aqui dentro só não.
Eu estou falando que quem está lá fora também. Porque nós não sabemos quem faz parte do corpo. Como eu falei no acampamento de carnaval, pode ser que tenha. Nosso corpo pode ser que esteja se drogando lá fora. Nosso corpo pode ser que esteja se prostituindo lá fora. O nosso corpo pode ser que esteja morrendo lá fora. Pedaço de nós que estão afastados, mas não consegue identificar a noiva. Aonde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Se está tudo tão igual. Para onde é que eu vou? Se existe discriminação, preconceito e uma série de outras coisas, arrogância. Esse não é o papel da noiva. Como é que nós podemos nos juntar e nos unir e agregar aqueles que são corpo, se nós não estamos sinalizando que somos noivo? Esse é o mistério. Cristo é a igreja. Esse é o casamento. Essas são as bodas. Eu quero ler mais um texto. Primeira Coríntios 7. No primeiro versículo, a partir do primeiro. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade. Cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Vamos parar por aqui. O texto está falando de intimidade entre marido e mulher. O texto está falando de entrega. Quando fala que eu não tenho mais autoridade sobre o meu corpo, mas sim a minha esposa, é porque há uma entrega. Não está dizendo que é para tomar. É uma entrega do corpo de um para o outro. A autoridade está sobre um para o outro. Há um tempo eu ficava assim, cara, o sacrifício de Jesus. O vinho, o sangue é muito claro. Mas e o pão? E o corpo? As pisaduras, nós somos sarados. Será que é só para a gente ser sarado, para a gente perceber em si o corpo da comunhão? E esse versículo me trouxe me fez perceber uma coisa. A entrega do noivo. A entrega do corpo. Ele fala que ele mesmo se entregou. O sangue que nos traz a salvação, que nos purifica, e a entrega do próprio corpo. E nós percebemos que o noivo já entregou seu corpo. Ele entregou toda a autoridade. Ele se desfez de toda a autoridade que tinha. E entregou seu corpo. Agora falta nós, como noivo, entregar o nosso corpo. Falta nós, como igreja, como noiva, entregarmos o nosso corpo. Deixarmos de ser dominadores. Deixarmos de ter as nossas próprias ideias e os nossos próprios planos e projetos. Começarmos a entregar a nossa vida real a Deus, ao noivo. Tem uma caminhada diferente. Não ser mais aqueles que decidem o caminho da igreja. Porque essa é a proposta do noivo e da noiva. A proposta do noivo e da noiva é a entrega. Eu não tenho mais autoridade sobre o meu corpo. E assim é com Cristo e a igreja. Ele já fez a parte dele, já entregou seu corpo.
Agora falta nós, como igreja, entregarmos o nosso. Mas para entregar esse corpo, nós precisamos entregar ele como? E que a Bíblia orienta: sem mancha, sem mácula, sem ruga, adornada, perfeita. Precisamos observar o nosso relacionamento, observar a nossa comunhão, observar como nós estamos andando em relacionamento, se nós estamos realmente cuidando uns dos outros. Eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe? Não podemos ser hipócritas de cuidar de fora e não cuidar dos de dentro. Também não podemos ser corporativistas de só cuidar do de dentro e não do de fora. Como é que nós estamos caminhando como igreja? É que a nossa caminhada é apenas de oprimir, de se colocar num patamar acima, ou precisamos ter mais humildade? Precisamos nos colocar e nos posicionar com mais humildade. Precisamos ser mais receptivos. Precisamos ouvir mais. Às vezes a gente pensa que falar de Jesus é sair falando um monte de coisa, e falando, e lendo, e falando, e lendo, e falando, e lendo. Talvez a gente fale mais de Jesus ouvindo. Precisamos estar mais atentos nos problemas das pessoas. Precisamos estar mais atentos nas situações e compreender muitas vezes atos ríspidos que nos vêm e perceber. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e orientando a pessoa realmente a perdoar, né? Mas o perdão aquele perdão sem querer a mudança ou sem querer nada em troca. Aquele perdão que compreende a dificuldade do outro. E é o exemplo de Jesus, né? Quando ele fala, está sendo açoitado, cuspido, e ele fala: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É esse tipo de perdão que nós precisamos, como igreja, liberar, caminhar. É amar, não é porque as pessoas vão vir para a igreja e vão ser crentes, mas é amar porque existe algo diferente em nós como noivas. Não é fazer ou doar, ou fazer sopa ou doações porque as pessoas vão se converter. Não, é porque existe algo diferente em nós como noiva. É sinalizar Jesus com a nossa vida, é sinalizar Jesus sendo noiva. É deixar que as pessoas percebam em nós o adorno, percebam em nós o véu, percebam em nós a pureza, percebam em nós a virgindade. Nós não vamos atrair o mundo, as pessoas que caminham erradamente. Nós não vamos atrair com festas, nós não vamos atrair com milagres, nós não vamos atrair com promessas de prosperidade. Para Deus não. Para Deus nós não vamos atrair. Talvez a gente atraia para a igreja, talvez a gente atraia para o nosso clube, talvez a gente atraia para a nossa religião. Mas para Deus não. Porque para Deus o atrativo é a noiva. É o perfume que ela exala. O atrativo é a noiva. O atrativo é sinalizar o noivo, porque é isso que a noiva faz. É sinalizar as bodas. É sinalizar o casamento. E quando as pessoas olham para a noiva, elas sabem que vai ter um casamento, elas sabem que vai ter um matrimônio, elas sabem que uma festa vai acontecer. E é isso que precisamos sinalizar. E mostrar a gente. Olhe para cá, olhe para nós como noiva. Nós estamos sinalizando a festa, nós estamos sinalizando as bodas, nós estamos sinalizando o encontro. Não é um encontro com a igreja, não é um encontro com os projetos, não é um encontro com a nossa liturgia, não é um encontro com o nosso modelo de viver. Não, é um encontro com o noivo. Mas para isso nós precisamos estar apaixonados pelo noivo.
Para isso nós precisamos ter relacionamento com Ele. Para isso nós precisamos estar nus, sem segredo, sem capa, sem máscara. Mostrar quem nós somos. Ser sincero, ser claro, ser aberto. Nós não somos perfeitos, nem precisamos demonstrar a perfeição. O que nós precisamos demonstrar é que nós buscamos a perfeição, que nós buscamos o que é perfeito, que nós não queremos ser imperfeito e queremos ser igual ao perfeito. É isso que nós precisamos transparecer. Mas não vamos nos esconder na religião, não vamos nos esconder nas boas ações, não vamos nos esconder dando uma de bonzinho. E adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma. E o relacionamento com Deus envolve a mesma coisa que envolve num casamento. Envolve o corpo. Envolve os sentimentos na nossa alma. Envolve a paixão, envolve o amor, envolve o querer estar junto, envolve o querer caminhar junto, envolve não querer mais sair do quarto. Porque é gostoso estar com o noivo, porque é gostoso a união. Porque é bom ter um compromisso, porque é bom ser cuidado, porque é bom andar de dois. Esse é o sentimento da igreja. A igreja tem que ter aquele sentimento: eu não quero sair do quarto. Eu quero ficar com o noivo. Eu quero ter relacionamento com o noivo. Eu quero estar com ele. Eu quero amá-lo. Eu quero ter intimidade com ele. Esse precisa ser o nosso sentimento como noivo. Esse precisa ser o nosso sentimento como igreja. Acima de qualquer coisa, o nosso relacionamento com Deus. Acima de qualquer ministério, o nosso relacionamento com Deus. Acima de qualquer pessoa, o nosso relacionamento com Deus. Esse amor que nós precisamos buscar. Essa paixão é que nós precisamos buscar. Porque as sensações que a gente tem, às vezes, num culto, num louvor, num momento de oração, são sensações que vêm e vão. Elas são proporcionadas muitas vezes pelos acordes, pela música, pela beleza da música, pelo momento. Mas a sensação que nós temos dentro do nosso quarto com Deus, a sensação que nós temos em intimidade com Deus, essas permanecem. Porque é amor genuíno. É desejo genuíno. Porque nós, como noivas, não estamos casando para ver se vai dar certo. Ou nós nos entregamos, ou não é matrimônio. Ou nós nos entregamos com consciência, ou não é matrimônio. Essa é a proposta. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Entregar o nosso corpo como noiva, é isso que o Senhor pede de nós. Entregar o nosso corpo como noiva. E quando eu falo de corpo, eu falo do corpo do matrimônio. Sabe, o que envolve no matrimônio? O toque, o arrupiar, o abraço, desejo, porque isso é puro. Isso sinaliza Jesus. Esse tipo de amor que nós precisamos buscar. Esse tipo de amor que nós precisamos gastar mais o nosso tempo. Essa busca por quem é o noivo. Essa busca por conhecer mais o noivo. Tendo o entendimento e a consciência que nós precisamos entregar o nosso corpo. Como culto, como sacrifício. Porque o noivo já entregou dele. Hoje é ceia, vamos celebrar a ceia. E vamos ter esse entendimento na ceia. De que o noivo já fez a parte dele.
de que o noivo já se entregou. E nós, por amor ao noivo, precisamos fazer a nossa parte. Não é como regra, não é porque nós somos crentes e precisamos seguir algumas regras do cristianismo, mas é trazer amor para aquilo que fazemos, é trazer paixão em Deus, da forma que nós caminhamos. Podemos dar sopa, podemos levar para a casa de recuperação, podemos estar ali, mas se a gente só esperar que aquelas pessoas que estão na casa de recuperação se convertam, mudem de vida e venham para o nosso lado, nós estamos trabalhando errado. Porque não importa o resultado, importa é o que fazemos como noiva. Eu já falei isso aqui uma vez, os resultados cansam. Pensar em resultado nós vamos cansar. Precisamos amar na obediência, amar na caminhada, ter amor a Deus. É quem vai nos manter no foco e sempre caminhando. Quantas vezes se deve perdoar? Né? Jesus disse 70 vezes 7, porque muitas vezes é sempre. E não são erros diferentes, é o mesmo erro. Porque não se diz respeito ao perdoado, mas se diz respeito ao perdoador. Nós precisamos perdoar para estarmos bem. Nós precisamos caminhar em amor com Jesus para estarmos bem. Nós precisamos obedecer a Deus em amor para estarmos bem com Deus, bem conosco. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade, somos noiva. E o nosso amor e a nossa paixão de vida é agradar ao noivo. Não importa as respostas e os resultados. Amarmos incondicionalmente. Isso sinaliza que somos noivos. Caminharmos em pureza e santidade, sinalizando Jesus, isso significa que somos noivos. Receber a orientação, a correção de Deus, para estarmos adornados, para estarmos preparados. Para isso precisamos da palavra, para isso precisamos da comunhão com os irmãos, porque é nas relações que nós temos que somos corrigidos, que somos tratados. É estarmos abertos uns para os outros, sem medo de se esconder, sem medo de ficar mal falado, sem medo de ficar, porque nós precisamos abrir o nosso coração para sermos sarados, completamente sarados. E o pecado nos traz o medo. Eis que Adão disse lá no texto: ouvimos os teus passos e tivemos medo e nos escondemos, porque estávamos nus. Precisamos buscar mais a Deus para perdermos o medo. Porque quando amamos a Deus, o medo é lançado fora. É isso que diz a Bíblia, né? O amor a Deus lança fora todo medo. E esse é o mesmo medo, o medo de estar nu. O medo que as pessoas conheçam, o medo que as pessoas percebam. O medo que as pessoas descubram. Ninguém é tão bom assim para julgar o outro. Esse é o corpo. Essa é a noiva. Porque só assim vamos ser tratados. Enquanto calei o meu pecado, viu o que Davi disse? Enquanto escondi o meu pecado, meus ossos secaram, ficou enfermo. Mas quando nós somos claros, nós estamos nus, não temos nada o que esconder. E que isso seja natural na nossa vida, como era natural para Adão e Eva, antes do pecado. Se somos nova criatura, se estamos recriados em Jesus, se entendemos o que é o sangue, se entendemos o que é o corpo, se entendemos a entrega do corpo de Jesus, se entendemos o sacrifício que Jesus fez, precisamos voltar a ser nus, voltar a estar nus, sem se esconder atrás da moita.
se expor para Deus, se expor para as pessoas, para estarmos bem, curados, sarados, estarmos tranquilos diante de Deus, tirar cargas de peso das nossas costas e descobrirmos o que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Essa é a caminhada da noiva. Faz parte do processo de limpeza, de banho, faz parte do processo de pureza, faz parte do processo de se preparar para o casamento. E o casamento está próximo, gente. Precisamos nos apressar e nos preparar. Precisamos nos apressar e nos adornar. Precisamos nos preparar e sinalizar o noivo. Como noiva, sinalizar o noivo. Precisamos anunciar as bodas com as nossas atitudes, com a nossa vida. Precisamos sinalizar as bodas e o noivo com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, no namoro, no casamento. Porque acima de qualquer um, independente da humanidade, nós precisamos sinalizar o que é o casamento. Porque o nosso casamento, os nossos relacionamentos entre homens e mulheres precisa sinalizar Cristo e a igreja. Vamos observar a nossa caminhada. Vamos observar os nossos casamentos. Amém? Amém. Eu queria chamar o pessoal que está separado para distribuir o cálice de pão, por favor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Queremos sim, ó Deus, cada dia mais entender a respeito de ti, do teu caráter, da tua vida. Queremos, ó Deus, sim, nos assemelhar a Jesus, estar pronto como noivos, Pai. Noiva para ti, ó Deus. Te peço, ó Deus, que aumente o nosso amor, a nossa paixão. Aumenta, ó Deus, o nosso desejo por ti. Aumenta, Deus, a qualidade do nosso relacionamento contigo. Queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, de comunhão, de ceia. Queremos, ó Deus, cear, ó Deus, celebrando a tua entrega. Celebrando a entrega do corpo do noivo. Celebrando a entrega da vida do noivo. Para que nós, como noiva, Deus, tivéssemos chance de ser noiva. Que viemos a honrar isso, ó Deus. Esse privilégio que é ser noiva, Pai. Viemos a honrar isso, ó Deus. Nas nossas vidas, no nosso relacionamento. Nos ajuda a ser transparente. Nos ajuda a estar nus, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a perder o medo, Pai. Que o amor, ó Deus, a ti, Pai, possa lançar esse medo fora, ó Deus. O medo que é causado por causa do pecado. Para que estejamos, ó Deus, abertos, ó Deus. Curados, sarados, ó Deus, limpos, ó Deus. Sem mancha, sem ruga, sem mácula, ó Deus. Separados, ó Deus, para ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ó Deus. É o que nós desejamos, Pai. Nos dá força, nos dá determinação, Senhor Deus, para que isso se cumpra, Deus, na nossa vida, para que a gente viva, Deus, com mais intimidade contigo e amor, e o Evangelho do Senhor Jesus seja mais presente na nossa vida e na nossa caminhada, Pai. Mas assim, Deus, em nome de Jesus, amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz,
perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu sou e salvo agora irei ao santo lar do céu. Da escuridão, da escuridão liberto. Na cruz meu Cristo me resgatou e sobre mim sua graça está. Eterno amor, sublime amor. Da escuridão liberto. Na cruz meu Cristo me resgatou e sobre mim sua graça está. Eterno amor, sublime amor. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu sou e salvo agora irei ao santo lar do céu, ao santo lar do céu. Alguém não recebeu o cálice e pão? Ali atrás. Quem não recebeu, fica com a mão levantada, por favor, só para... Quem não recebeu o cálice, só o cálice. Quem não recebeu, só o cálice. E só o pão, quem não recebeu. Acho que só. Pessoal O louvor, pão. Faltou o pão também pro louvor. E para mim. Esse pão aqui. Vai. Todos receberam?